Graças a Paz, irmãos. É uma honra e um privilégio hoje poder mais uma vez somar na sua vida, apresentando para você a verdade bíblica, né? A verdade bíblica a respeito de questões que hoje nos cercam no nosso dia a dia aí. E atendendo até mesmo uma solicitação de vocês, hoje nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre eleições 2014 e também aproveitando o ensejo, agradecer a todos vocês aí pela participação, pelas sugestões que mandaram de títulos. E eu gostei bastante da Babilônia brasileira, porque eu creio que esse cenário realmente que se moldura à nossa volta se assemelha bastante com a Babilônia, né? Essa bagunça aí toda que está ocorrendo, né? Então o título vai ser esse mesmo, né? Eleições 2014, a Babilônia brasileira. Se você tem boa memória e recuar um pouco aí no calendário, você vai lembrar que houve uma época que a revista Veja noticiou na sua capa. Era uma notícia de capa. Mostrava uma serpente engolindo o Congresso Nacional, né? Vamos à imagem. Então, essa imagem, ela ficou, talvez muitas pessoas passaram assim despercebidas desse contexto. Mas hoje, aquilo que antes era algo idealizado, digamos, era um alvo, era uma meta, hoje já é algo concreto, hoje já é estabelecido, né? Estabelecido. E não somente no Brasil, mas no mundo todo, essas plataformas políticas já estão preparadas para receber o advento do anticristo. É algo que a gente fala melhor, a gente expande esse assunto nos seminários de escatologia que a gente tem ministrado, principalmente na base, mas também em outros locais, desde que haja convite, né? Também quero aproveitar o ensejo e agradecer a cada um de vocês pelo honroso título que me deram de Mr. M Gospel. Realmente isso foi muito, além de divertido, eu me sinto lisonjeado com isso, porque de fato hoje existe muitos truques dentro da igreja, muita manipulação, né, através de profissionais da fé para trazerem aí equivalências erradas para você, equivocadas para a sua vida. Então, obrigado pelo título, né? Gostei disso, né? Bastral está sendo aí o Mr. M Gospel, né? Revelando os segredos que estão por trás da cortina. Lembrando, gente, paga um alto preço por isso, lembra de orar pelo Daniel, lembra de interceder pela nossa casa, pela nossa família. Houve uma ocasião que um mestre meu de Kung Fu, um dos mestres que eu tive o privilégio de aprender a arte marcial, e era um mestre assim, bem oriental, aquela coisa da disciplina e tudo mais, e ele gostava muito também de ensinar parte da filosofia oriental, e é claro, você tem que reter o que é bom. E teve algo que eu gostei do que ele me apresentou, e eu levo esse conteúdo na minha bagagem. O verdadeiro mestre nunca ensina tudo o que ele sabe ao seu discípulo, porque a busca, ela faz parte do aprendizado. Então, o mestre aponta direções, mas essa busca, quem vai percorrer essa trilha é algo individual. Isso proporciona ao discípulo fazer descobertas pessoais, acabar promovendo edificação pessoal para a vida dele, acaba fazendo com que ele descubra valores, né, que ele tem, e isso daí vai agregando elementos nele que um dia vai forjar nesse discípulo também ser um mestre. Então, fazendo aqui uma analogia, né, esse conteúdo de informação que eu tenho procurado passar para a sua vida e para edificar, para somar com você, porque você merece uma palavra de conhecimento, mas você merece uma palavra honesta, sabe? No meio do mundo tão cercado de mentira, com tanta ilusão à nossa volta, com tantos mercadores da fé, posso dizer uma coisa para você, querido, ainda há esperança para a igreja. Como um dia, né, foi narrado nas Escrituras, ali em Esdras, ainda há esperança para Israel. Então mesmo quando você olha para o cenário, puxa, parece que não tem mais jeito. Tem jeito sim, para Jesus sempre tem jeito. Há um remanescente fiel, e eu louvo a Deus que esse remanescente fiel está sendo despertado, né? Está sendo despertado. Existe uma parte da igreja que ainda está adormecida, está dormente, está catatônica, mas eu creio que essa igreja ainda pode despertar, pode ter assim uma centelha, sabe, de um avivamento real, genuíno, que é o remanescente fiel, e esse remanescente fiel que Jesus vem buscar é a sua noiva, né? Sua noiva adornada. Uma outra coisa que também é importante pontuar, se a gente quando falando de política, recuando aqui no calendário,
se a gente pegar e iniciar desde o descobrimento do Brasil, desde a descoberta do Brasil, o que aconteceu na nossa nação? Qual é o histórico que nós trazemos na bagagem? O Brasil já começou com pilhagem, com roubo, com mentira. Chegaram aqui os bandeirantes e começaram o quê? Quiseram escravizar os índios, estupraram as índias, roubaram os índios. Então já começou dessa maneira, de pilhagem, de roubo, de saque. Isso daí já se transformou em algo cultural na nossa nação. E aí você, essa questão do tributo, do imposto elevado, até aquela terminologia, já deve ter ouvido falar, vá para o quinto dos infernos, né? Esse quinto dos infernos era a quinta parte de tudo que era arrecadado no Brasil, que a coroa portuguesa pedia como tributo, como imposto. Então era a quinta parte, era um imposto bastante elevado para a época, e aí as pessoas acabaram apelidando essa quinta parte do quinto dos infernos, né? Porque se sentiam já roubados, né? Roubados ali pela aquele alto tributo. E aí o que acontece? Todas essas pilhagens, de repente chegam aqui os padres jesuítas, chegam com a pretensão de que? De evangelizar, de catequizar os índios, de apresentar o cristianismo. Olha, os padres jesuítas, a fundação jesuíta, estabelecida por Inácio de Loyola, eles eram muito bem preparados. E aí chegaram no Brasil, né, com aquela imagem clássica, né, de Cristo pendurado na cruz, sangrando, aquela coisa aculturada, que já está no arquétipo dentro do conceito da Igreja Católica. E aí os índios observam, quem é esse? Esse aqui é o nosso Deus, nós servimos a ele. Aí o índio deve ter pensado, poxa, vocês servem, esse Deus que vocês servem, vocês penduraram ele na cruz, ele está sangrando, ele foi açoitado, ele foi morto, e vocês adoram esse Deus. Então imagina o que vão fazer com a gente. Aceitaram o cristianismo, rapidamente aceitaram, mas foi meio pro forma. Aí o que acontece? Os padres jesuítas permaneceram no Brasil exatamente por 210 anos. 210 anos. Só que aí, olha só, eles foram expulsos do Brasil. Por quê? Porque roubaram os índios, começaram a subtrair valores das terras brasileiras, muitos foram transportados, né, para cárceres em Portugal, outros foram excomungados, outros foram afastados dos seus cargos, eles foram expulsos do Brasil. Podem procurar na história, ficaram 210 anos no Brasil, depois foram expulsos, porque roubaram, e olha, eram sacerdotes religiosos que estavam apresentando um modelo de cristianismo para o Brasil, para os índios, né, os habitantes natos aqui, e de repente não viviam aquilo que eles pregavam, estavam distante daquele conceito. Então desde as raízes brasileiras nós já vemos esse conceito em nosso meio: roubo, mentira, pilhagem, né, tributos elevados. Isso acabou incorporando no nosso conceito, acabou incorporando a nossa nação. Nós observamos também que o povo brasileiro, de uma forma geral, ele é muito esperançoso. E é claro que os evangélicos também nutrem essa esperança. E nada errado quanto a isso. A Bíblia fala sobre esperança. Eu vou ler para vocês um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha só o que Paulo está colocando. E não somente isso, mas também nos glorificamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Né? A tribulação, as dificuldades, você vai ter que ter paciência para atravessar, ter um período, né, para você concluir, uma etapa a ser concluída. E a paciência conduz a quê? A experiência. E a experiência a esperança. Então nada de errado, a Bíblia estabelece esse tripé: amor, fé e esperança. No entanto, hoje muitos profissionais da fé, eles aproveitam dessa esperança, né, que tem o cristão, nessa esperança que nutre o brasileiro, e extrapolam isso. E com isso eles mantêm muitas pessoas em cativeiros. Olha, esse ano vai melhorar, viu? Esse ano, olha, agora a coisa melhora. Não é essa a promessa dos políticos? Todos eles nos seus discursos, né, até, gente, abrindo parênteses aqui, o horário eleitoral é a maior cena de comédia. Olha, não tem nenhum comediante melhor que o horário eleitoral. Gente, eu me divirto com o horário eleitoral, especialmente aquele pessoal que tem pouco tempo para falar. Eles falam rápido, né, promete um monte de coisa, vai resolver tudo rapidamente, vote em mim, né? É bem tipo, meu nome é Enéas e pronto. Então, os políticos prometem melhora, vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação, vai melhorar a segurança, vai abaixar os impostos, né? O brasileiro vai ter mais condições, etc, etc. E essas promessas perduram eleição pós eleição e nada acontece, ao contrário, as coisas pioram. Pior, aumentou a criminalidade, vem protestos nas ruas, uma série de coisas têm ocorrido, né? Lembrando a época aí dos caras pintados, né? Dos primeiros protestos públicos que ocorreram no Brasil, que culminaram com o impeachment do presidente Collor, né? Por que aquele pessoal estava indo à rua, né? Você jovem, talvez aí com uma idade parecida com a minha, né? Então,
Você deve lembrar o que aconteceu naquela época. Por que eles estavam indo às ruas? Estavam indo às ruas porque eles estavam indignados com aquele sistema, eles queriam propor uma mudança, apresentar uma proposta de mudança, porque eles já estavam saturados de mais do mesmo. De novo isso, de novo roubo, de novo saque, de novo mentira, de novo pilhagem. Então foi um grito de liberdade ali. Lamentavelmente acabou esfriando de novo e agora parece que esse grito é represado na garganta do povo brasileiro, começa a ser expandido novamente e a gente vê isso emoldurado pelos protestos nas ruas, pelas reivindicações, né? Puxa vida, tanto dinheiro gasto aí com a Copa e nunca investiram na saúde, na educação, em hospitais, coisas que são base, né, para qualquer sociedade. Então os políticos, eles se reelegem sempre pautado nessas promessas, nesse ciclo de promessas que nunca serão cumpridas, né? Se a gente transportar isso para a realidade dentro da igreja, é a mesma coisa. Eu já escutei, esse aqui é o ano do jubileu, ano da restauração, não aconteceu nada. Esse ano é o ano da vitória, o ano da conquista. Fizemos o ato profético, porque agora esse ano, esse aqui é o ano. Esse ano vai mudar, esse ano vai melhorar. E nunca melhora. E o brasileiro continua naquela esperança, continua naquela corrente, naquele ciclo, né? E continua ficando, porque agora pode ser que melhora, porque vai melhorar esse ano, o ano que vem, e continua preso. Porque não tem melhora, é mais do mesmo, é sempre o mesmo discurso, muitas vezes apresentado nos altares. Na verdade, Jesus deixou muito claro que nós vamos ter uma vida de aflições. Ele não passou para nós uma postura triunfalista, de vitória. Mas ele deixou claro, vai ter aflição, vai ter privação, vai ter luta. Mas o povo não quer ouvir falar disso. Imagina, privação, luta, aflição, angústia. Não, isso eu não quero. Eu quero a prosperidade, eu quero a cura, eu quero o poder, eu quero a unção, eu quero a conquista, mas tudo isso tem um preço. E esse preço não é apresentado nos altares. O preço que te dão é o preço da grana que você vai ter que depositar lá para sustentar esse sistema corrompido. Quer ver como o brasileiro é esperançoso? Já deve ter acontecido isso com você. Você está na sua casa, assistindo televisão. De repente, pá, acabou a luz. Acabou a luz. Acabou, a televisão desligou, tudo parou. Aí você vai no banheiro lá, de repente você acende o interruptor. Por que você acende o interruptor? Você sabe que a luz acabou, porque parece que tem aquela centelha de esperança que ainda poderá haver luz, quem sabe, no banheiro, né? Mas não tem. Aí você sai na rua, né? É assim que a gente faz, né? Sai na rua, aí você vê o seu vizinho com uma lanterna na mão. E o vizinho ainda numa centelha de esperança olha para você e diz, e aí, acabou aí também? Né? Como se ele tivesse uma esperança que acabou só na casa dele. Quem sabe no vizinho? Tem luz, eu vou assistir o programa lá. Então o brasileiro ele tem essa esperança é perene nele. E a gente observa que em prol de tantas investidas da igreja evangélica para eleger políticos, né? A igreja tem esse candidato. Gente, igreja não tem candidato. Quem tem candidato é partido. Partido tem candidato, igreja não. E se a voz da igreja, que é emoldurada, que é proclamada pelos pseudo-profetas, né, que estão dando direção ao povo, né, então alguma coisa está errada, porque você vê ministérios que apoiam tal candidato. Não, esse aqui é o presidente, esse aqui que tem que ser. Outro ministério, não, esse aqui não tem que ser. Ele apoia justamente aquele que se opõe ao primeiro. Então se Deus é um Deus que não é um Deus de confusão, nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de verdade, e a verdade é uma só. Não existem duas vertentes da verdade. Então uns apoiam um, outro apoia outro, outro apoia outro. Que Deus é esse? Que está falando com pessoas diferentes, coisas tão antagônicas, tão diametralmente opostas. Deus não está falando com esse povo. Gente, quer ver um exemplo disso? Puxa no calendário ali. As últimas eleições, onde a Dilma acabou sendo eleita. O que aconteceu com a Dilma? Eu lembro que a igreja apoiou em massa a Marina. Não aconteceu nada, as orações, as campanhas, os atos proféticos, as direções e tudo aquilo deu água, não funcionou, Marina não foi eleita. Aí de repente começaram a apoiar, direcionar para o Serra, tem que ser o Serra. Porque o vice da Dilma é satanista. Espalharam boatos aí, eu sei a fonte do boato, eu não vou falar para não causar constrangimentos. A minha proposta aqui é apresentar a situação, não apontar vidas, não apontar pessoas. Mas enfim, começaram ali, saiu até uma carta pela internet que uma liderança evangélica estava sendo ameaçada pelo tal satanista, né, que cuidado que está fazendo, que eu vou te matar, isso, aquilo. E isso criou todo um alvoroço do meio evangélico, então acabaram apoiando, tem que ser o Serra. A revista Veja lança na sua matéria de capa, né, um gráfico, né, mostrando que a competição entre Serra e Dilma estava empatada. E mostra duas fitinhas ali, fitinhas presidenciais, na sua capa. Eu vou mostrar para vocês, dá uma olhada.
Então essa fitinha, se você reparar bem, a fitinha da a matéria diz, está empatado, mas a fitinha da Dilma está maior, né? Tá maior. É uma mensagem subliminar, era um sinal dizendo, a Dilma vai ganhar. Vai ganhar. Ah, mas não tem fraude em urna eletrônica? Não sei, houve uma ocasião que a revista Veja noticiou que houve fraude das urnas em Alagoas, né? E hoje a gente usa urna eletrônica. Interessante que os Estados Unidos, que tem equipamentos, né, podem mandar um foguete para a Lua. Imagina a estrutura de computadores que não tem isso, os cálculos que precisam ser feitos para isso, e tem satélites no mundo inteiro, equipamentos de combate de última geração. Eles usam papel, né, para fazer os seus votos, né, porque eles temem que haja fraude em sistemas eletrônicos, né, podem ser hackeados e tudo mais. Enfim, nós sabemos que existem fatores manipulatórios aí por trás que podem colocar quem eles querem no comando ali. Mas o fato é que a Dilma ganhou. Então a igreja alardeou, a igreja profetizou, a igreja deu direção e a igreja acabou apontando que tinha que ser o certo e ganhou a Dilma. Que Deus é esse? Aonde é que está? Você acha que Deus falou com algum desses homens? Não falou, não falou na boa, gente. Porque se tivesse falado ia acontecer o que Deus falou. Todas as vezes que a Bíblia diz que Deus disse, a coisa acontece. Quando alguém diz que Deus disse e aquilo não acontece, opa, Deuteronômio 18, 22, se o profeta falar em nome do Senhor e o que ele falar não acontecer, não tenhais temor desse profeta. Em vão ele falou. Ele falou mentira, ele falou vaidade do seu coração. Já não prometeram que Jesus ia voltar em 2007? Pois é, está atrasado, né? Agora estou remarcando data aí para 2017. Era para ter voltado num sábado em 2007. Então a gente tem muita profetada. E o povo nessa corrente de esperança continua escutando, ah, mas agora vai melhorar, agora a coisa vai ser diferente, né? Vamos olhar biblicamente isso, para nós podermos ter uma visão equilibrada, pautada nas Escrituras. O que a Bíblia diz sobre isso? Vou pegar um texto aqui, conhecido, que é um texto esse que muitas vezes políticos crentes, usam sob pretexto para puxar voto para si mesmo. Ora, José, ele foi governador do Egito. Então olha só, se José foi governador, tinha um homem de Deus como governador do Egito, puxa vida, então Deus pode ter um outro José para o nosso século. José não mudou as leis do Egito. José não mudou o sistema religioso do Egito. José não mudou toda aquela idolatria que havia no Egito. Então, essa questão de um homem de Deus estar lá como ser político, né? Ser rei e sacerdote, então ele está lá como político, ele vai mudar uma nação inteira, isso é utopia. Nós estamos vendo um final dos tempos, um período que o amor de quase todos se esfriará, e um período onde todo o cenário à nossa volta já está preparado, as plataformas estão prontas para o advento do anticristo. Então tudo isso vai corroborar para que o anticristo governe, inclusive o sistema político, né? Que o anticristo evidentemente vai ter que ter poder político. Vamos ver o que aconteceu com José. Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e tão sábio quanto tu. E olha só, o próprio Faraó, e pela cultura egípcia, Faraó ele era Deus, era a encarnação de Deus. E ele mesmo admite, né? Olha só, quem é que tem, quem eu conheço que tem o Espírito de Deus como você, José? Olha só que honra que ele está recebendo ali. Não tem ninguém tão sábio quanto tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então Faraó continuava acima dele. Disse mais Faraó a José, vê aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. Era um anel de autoridade, aquilo remetia a autoridade, a poder para ele. E fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Então José, ele acabou recebendo esse título através de Faraó, mas ele veio de Deus, evidentemente, Deus controla todas as coisas. Repara uma coisa, José não se candidatou, José não fez campanha, vote em mim para governador, né? Ele não fez nada disso, ele não tinha um número de chapa, ele não tinha um partido, Deus colocou, e colocou com um propósito, para proteger a família de José, para que se cumprisse a profecia da nação de Israel, eles precisavam crescer, precisavam se multiplicar, então tudo aquilo tinha um projeto, né, de preservação de Deus,
para a nação de Israel. Então foi algo específico, foi algo rema. A gente não pode pegar de uma pequena fatia ali, de algo que ocorreu na história com um propósito específico e transportar isso para a nossa realidade, que hoje é outra, que hoje é bastante diferente. Hoje é no final dos tempos, um momento que nós estamos aguardando aí o advento do anticristo. Isso vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Nós não vamos mudar, não vamos impedir isso. Jesus também, da mesma maneira, Jesus, ele se apresenta ali em Jerusalém. Jesus não foi um libertador político. Ele poderia tentar ser era isso que os judeus esperavam, um libertador político, mas Jesus não foi. Então, embora Jesus pregasse os valores do Pai, pregasse o amor, a fé, a esperança, o perdão, o arrependimento, a santidade, a consagração, a ter uma vida de oração, são os valores cristãos, os valores que Cristo nos ensinou, valores majoritários: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, são os fundamentos, as bases, né, da nova aliança. O que Jesus, então, ele apenas apresentou isso, mas ele não foi um libertador político. Ele não mudou o cenário político à sua volta, ele não mexeu nos impostos, né? Continuou, o Império Romano continuou sobrepujando os judeus com seus tributos, com seus impostos, continuaram tendo as suas expressões religiosas, né, politeístas e tudo mais, isso os romanos, né? Então, o que aconteceu? Jesus não mudou aquele cenário. O Império Romano continuou existindo até o ano 476 depois de Cristo. Mesmo Paulo, sendo cidadão romano, não pleiteou cargos políticos. Ele continuava pregando o Evangelho. E por que a gente acaba confundindo essas coisas, Daniel? Por que hoje a gente vê pastor que quer ser político quer ser pastor? Porque essas coisas, mas a Bíblia não apoia isso, não tem fundamento bíblico para isso, meu irmão. Essa é a verdade, você merece ouvir a verdade, sabe? A gente não vai, de volta a gente vai observar na Bíblia que rei e sacerdote não dá certo. Porque se você vai ser pastor e político, você não vai ser um bom pastor, não vai cuidar bem das suas ovelhas e vai ter um desempenho medíocre na política. Você não vai conseguir fazer nenhum desses, você está se dividindo, né? Ou você se dedica a uma coisa e faz bem feito, é melhor não fazer. Para Deus é assim não. Não dá para você ficar com um pé lá, outro cá. Não dá para você ficar com um pé ali de um lado do muro e outro pé do outro lado. Então você é pastor e cuida do rebanho, ou você vai ser político como profissão, né? Eu não vejo nada contra você ser político, né? Você pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser advogado, depende se você estudou ciências políticas, você gosta de política, depende se você vai ser político como profissão, né? Mas não de uma maneira utópica de achar que você chegou na política, você vai mudar tudo à sua volta. Não vai mudar, né? Você pode mudar o mundo à sua volta, pode mudar as pessoas à sua volta, influenciar aquele pequeno grupo, como você pode influenciar no seu trabalho, na sua escola, onde você mora. O crente tem que ser luz aonde quer que ele esteja. Agora, essa utopia de achar que você entrou na política e vai mudar o cenário político é a mesma coisa dizer que o crente entrou na Coca-Cola e agora a empresa Coca-Cola vai ser de Jesus, que tem um crente lá trabalhando no administrativo. Isso não vai ocorrer, né? Isso é mentira. E por que o povo acredita nessa mentira? Porque isso está tão cauterizado conosco. Quer ver um exemplo disso? Nós aqui, você já nasceu. E quando você nasce, você já está aqui no planeta Terra. Nós somos terráqueos, apesar de pessoas falarem que o Daniel Mastral é reptiliano. Não sou reptiliano, eu sou terráqueo, nasci aqui no planeta Terra, né? E tem tanto boato, gente, que é um negócio surreal. Então, aqui nós temos uma pressão atmosférica e temos um campo gravitacional que nos prende ao eixo da Terra, nos prende ao centro de gravidade terrestre. Você não percebe isso. Você não percebe porque você nasceu aqui, você sempre viveu aqui, isso virou algo normal, algo rotineiro. Você não percebe o efeito de maré que distende um pouquinho o nosso corpo, né? Os seus pés estão mais próximos do centro da Terra do que a sua cabeça, então uma pequena distensão pelo efeito de maré. Mas isso não vem ao caso aqui, mas a gente não percebe isso, nós não percebemos isso. Então, é da mesma maneira, se você já nasceu num sistema aculturado pela mentira, aculturado com tanto roubo, com tanta ilusão, com tanto picareta, tanto profissional da fé, gente, agora estão vendendo a luz de Cristo, uma lanterninha assim com a luz de Cristo. Então são coisas surreais. Você quer ter uma noite de sono, você compra um travesseiro ungido, a fronha consagrada, quer ir fazer batalha, compra agora a pedra que matou Golias, sabe, a corda que amarra Satanás, a vassoura que varre o diabo. Gente, é uma parafernália. Jesus expulsou os mercadores do templo. Mas hoje, quando as pessoas só escutam isso, quando alguém fala o contrário, olha, vamos falar em amor, vamos falar em santidade, opa, isso destoa, isso é estranho, isso é esquisito. Num sistema onde todo mundo fala a mesma coisa, numa época que todo mundo falava que a Terra era o centro do universo, quando alguém fala, olha, não é, a Terra gira em torno do Sol, quase Galileu foi para a fogueira. Então destoa, né? Foi o que Jesus aconteceu, destoou, foi crucificado, não, mata Jesus, solta Barrabás. Então tem essa inversão de valores, né?
Então já estão aculturados com essa mentira. E quando alguém fala a verdade, parece que a verdade tem um tom de mentira, parece estranho, a gente inverte esses parâmetros. Então a igreja fica dormente nesse patamar, fica catatônica, fica em estado de catalepsia profunda, né, entra num estado de dormência e não percebe o que está correndo à volta. Então nós temos que despertar para a realidade, né, que Jesus desperte a sua vida, que abra os seus olhos, que apure os seus ouvidos, que você possa ouvir a voz de Deus. Vou pensar um exemplo dessa cultura, algo que nós sentimos de falar para a igreja: você merece saber a verdade, e eu pago um alto preço, vocês não fazem ideia do quanto o missionário recebe de açoite. Eu já falei isso, hoje as lutas que eu enfrento dentro da igreja contaminada, corrompida, contra os falsos profetas, os profissionais da fé, faz com das batalhas que eu tive contra o satanismo parecer coisa de criança, é pífio, né? O enfrentamento que eu tive contra o satanismo com os enfrentamentos que eu já tenho dentro da igreja, as perseguições que eu sofro dentro da igreja contaminada pelos falsos profetas. Então, quer ver, quando a gente acabou ensinando para a igreja a questão do dízimo, como é que é dar dízimo? Claro, eu mexi aonde? Mexi na menina dos olhos. Nós vamos falar algo ali que, puxa vida, traz receita para muita gente. Poxa, não fala isso, pastores falam para mim: Daniel, não fala isso, não entra nesse assunto, Daniel. Olha, vai comprometer a gente. Se você falar isso, nunca mais a gente te chama. Se você falar isso, nós vamos te perseguir, nós vamos te destruir. Mas eu estou aqui para agradar a Deus, não estou aqui para agradar homens. Eu falei, no nosso site tem até um banner ali do estudo. Então apenas poucas palavras para ficar simples. Jesus deu dízimo? Não deu dízimo. Jesus recebeu dízimo? Também não recebeu. Ele recebeu ofertas voluntárias, né? Ofertas voluntárias. Paulo foi apóstolo de Cristo. Paulo deu dízimo? Não deu dízimo. Não está escrito em lugar nenhum que Paulo deu dízimo. Paulo recebia dízimo das comunidades que ele fundou? Também não. Recebia ofertas voluntárias. Quer ver o que Paulo fala a respeito de ofertas voluntárias? Vou pegar um exemplo aqui, tem vários exemplos, aqui está cheio de coisa na Bíblia disso, mas eu vou pegar um exemplo clássico aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Olha o que Paulo está colocando. Portanto, tive por coisa necessária e importante exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então Paulo está incentivando, sim, você tem que investir. A igreja precisa de manutenção, os sacerdotes precisam ser honrados. Aquele que semeia as coisas espirituais é justo que recolha as materiais. Aquele que anuncia o evangelho é digno que viva do evangelho. Nada contra isso, nada contra. Então ele está deixando que seja bênção e não avareza, ou seja, dá uma oferta generosa, não seja avarento, os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então o problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, sempre pontuando isso. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Mas também não tem nada para aquele que não semeia nada, né? Cada um contribua como? Com 10%? Não. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus colocou 5%? Oferta 5%. Deus colocou 10%? Oferta 10%. Eu não sei o que fazer, coloca como referência 10%. Então, Deus colocou 20%? Oferta 20%. É segundo o Espírito Santo coloca no seu coração, segundo a sua prosperidade, como Paulo também vai falar em 1 Coríntios capítulo 16. Cada um contribua no seu coração, não com tristeza. Então não dá com aquela coisa, estou dando, né? Dá com alegria. Ou por necessidade, por negócio, né? Porque Deus ama ao quem dá com alegria. E quem dá com alegria está fazendo por amor. Não está fazendo por obrigação, não está fazendo por medo, não está fazendo por coação, não está fazendo esperando uma recompensa, não está fazendo por medo da retaliação, não está fazendo porque tem culpa. Dá com alegria. Alegria é amor, né? Você dá o melhor ali em amor. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que seja... E vai falando ali. Mais adiante, no versículo 12, o que Paulo fazia com esses recursos? Porque a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos. Então essas ofertas, esse valor de manutenção que é mandado para a trincheira, né, dos sacerdotes, então apenas não traz a manutenção do sacerdote, evidente. Como é que o sacerdote fala da luz de Cristo se cortar a luz dele em casa, né? Então ele precisa ter suprimento. Mas também abundante em muitas graças que dão de Deus. Então esses recursos não é só para o sacerdote, mas é também para as ovelhas, né? A ovelha você tem direito, sabia disso? Elas não falam disso para você, né? Fala que você tem deveres. Você tem o dever de ofertar, de entrar na campanha, de orar, de jejuar, de fazer presença no culto, de ajudar com a sua mão de obra, com seus talentos. Mas e a hora que você precisa? Você tem direito de oração?
você tem direito de aconselhamento, você tem direito de ajuda financeira, inclusive. Não de uma cesta básica medíocre, né, de fubá, farinha, açúcar, né, e que ninguém vive disso. Mas vai amar ao próximo como a ti mesmo, faz uma compra como você gostaria de receber. Né, faz uma compra de mercado como você gostaria de receber. Eu gravei um vídeo sobre isso, acho que é Levando Amor. A gente mostra um pouco essa questão de você dar o melhor, né? Não dá o resto, não dá só, não dá esmola, porque isso não é oferta, isso é desencargo de consciência, né? Então Paulo ensina essa vertente. Então Paulo não deu dízimo, Jesus não deu e não recebeu, Paulo também não deu e não recebeu. E a igreja primitiva viveu assim durante 300 anos, procura na história, 300 anos sem dízimo. Só depois, com o Edito de Milão, Concílio de Nicéia, Constantino, onde aí nasceram as bases da Igreja Católica Apostólica Romana, resgataram esse valor de questão de dízimo para sustentar o clero. Né? Então era um valor de referência. E a base que Jesus nos dá é o amor, gente, o amor. Então tudo que você faz por amor. Poxa, 10%? Né? Na boa, eu nunca dei 10%. Eu sempre quando eu oferto muito mais do que isso. Porque eu acho que 10% é até um medidor pequeno. Né? Na verdade, se a expressão do amor, esse amor 10% é pouco. Se você não entende bem isso, usa como referência. Pode dar 10%, Deus não vai pesar a mão sobre você. Desde que você faça com gratidão, faça com alegria, segundo Deus propôs em seu coração, segundo a sua prosperidade. Mas 10% tem que estar para o garçom, né? É a gorjeta do garçom. Então eu acho que Deus merece muito mais que isso. Então Jesus estabeleceu 2 pilares. Aí no Velho Testamento tem? Tem. Né? Malaquias está falando para Israel. Tudo isso daí a gente vai entender melhor vendo ali o estudo do nosso site. Tem vários vídeos ali, outros líderes pregando a mesma coisa. Enfim, só estou colocando essa questão para emoldurar o seguinte. Que quando você fala a verdade, num sistema tão aculturado pela mentira, cria um choque inicial. Inicialmente eu recebi muita pedrada por ter anunciado essa verdade para você. Depois estabeleci no site, fiz um banner, estabelecemos um estudo criterioso, dando toda a base bíblica nisso. Peguei outros líderes também evangélicos, né, que defendem a mesma vertente, que estudaram também, que apresentam esse modelo da verdade para o povo de Deus, e coloquei uma série de vídeos ali. Aí o povo entendeu. Poxa, entendi, agora tá certo, Daniel, agora é razão. Mas, poxa, e agora, o que eu faço, né? Dou ou não dou? Você tem que dar sim, tem que dar, mas faça por amor, não faça por obrigação. Né? Essa é a questão. Então, eu estou colocando essa questão para ver como a gente fica cauterizado, né? Então, falam tanto para você a mesma coisa, quando alguém fala algo diferente, puxa, tá estranho. Então, biblicamente falando, quando a gente vê política, José não se candidatou. Aí você vai encontrar, você não pode ver rei e sacerdote junto. Pastor pode ser político? Eu acho que não. Né? Ou ele é pastor, ou ele é político. Pastor pode receber político na igreja? Claro que não. Né? Claro que não. São coisas diferentes. A igreja, para ser estabelecida, a palavra de Deus. Não se mistura as coisas. Você consegue imaginar Faraó entrando no tabernáculo para trazer uma palavrinha? Moisés chamando Faraó, vem trazer uma palavrinha no tabernáculo. O povo quer saber aí, né, qual vai ser o projeto da próxima pirâmide, como é que vai ser essa história. Né? É impensável, isso ia contaminar, ia profanar o altar. Mas Faraó era ímpio, né? Claro, mas hoje tem ímpio entrando nas igrejas. Quantas vezes eu vejo governadores, vereadores, deputados, que não são evangélicos, subindo nos altares a pedir voto para a igreja, Gente, eu não posso, digamos assim, julgar, né, precipitadamente, porque eu não conheço todos os corações. Mas aqueles que eu conheci, 100% dos que eu conheci, né, colocaram um político no altar por grana. Tem muita grana por trás. Para mim mesmo, na época ofereceram, para apoiar determinado candidato, na época ofereceram 30 mil reais para mim, só para apoiar um candidato, para colocar lá um bannerzinho no site. 30 mil, né? E isso faz bastante tempo, né? Eu sempre fui dando negativas, né? E é claro que o diabo ele é sujo, ele sempre vai apresentar essas propostas para pessoas estratégicas ali. E lamentavelmente tem encontrado muitos corações corruptos, muitas pessoas gananciosas no nosso meio que se vendem. Gente, não venda o amor, não venda a sua gratidão por Deus, não tem como precificar isso, né? Então tem esses conluios por trás sim. Aí quando é um político evangélico, mais uma vez, eu acho que não devemos misturar as coisas, né? Mesmo porque nenhum evangélico ele vai mudar o cenário do nosso país. E o voto, ele é secreto, o voto é individual, o voto é pessoal. Então, se alguém lhe direciona o voto, ele está te sugestionando. Você tem que fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que traz paz ao seu coração. Olha para o cenário à nossa volta. Tá bom para você? Aumento de criminalidade?
Tá bom para você hospitais que não tem padrão FIFA, escolas sem lousa, policial que ganha mal, delegacias sucateadas, sem equipamento para os nossos policiais, bombeiro ganhando mal nesse país, professor ganhando mal nesse país, e a gente investindo milhões aí para a construção de estádios, né? E quase nada para a saúde. Tá bom o aumento da criminalidade? Tá bom para você, né, toda essa bagunça que está ocorrendo no nosso país? Você acha que tá bom? Vota na mesma pessoa. Né? Tá ruim? Poxa, vamos tentar mudar. Mas lembrando, o cenário político, de fato, ele não vai mudar totalmente. Ele vai poder sofrer pequenas variantes de mudança, pode um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas não vamos mudar todo esse cenário. Porque tudo isso está sendo preparado para o advento do anticristo e precisa haver esse caos para que alguém venha estabelecer a ordem. Porque aí todo mundo vai olhar para aquele cara, poxa, esse é o cara. Esse é o cara que vai pôr ordem aqui na situação. Então vamos segui-lo. O anticristo vai ser uma pessoa de alto poder de persuasão, né, de alta capacidade intelectual, né, e nós não vamos mudar esse cenário. Então, faça aquilo que a sua consciência determinar, faça aquilo que o Espírito Santo determinar, não vá atrás dos outros. Ah, mas os evangélicos na política, gente, bancada evangélica, o que aconteceu com a bancada evangélica? Trouxe alguma melhora? Melhorou alguma coisa ter evangélico na política? Vamos ser sinceros, não mudou nada, não mudou nada. Ao contrário, trouxe só mais escândalo. A bancada evangélica se envolveu num monte de escândalo, né? Vocês sabem disso. Então, isso daí não vai mudar. O evangélico na política não muda a política. Então, o lugar do pastor é na igreja, o lugar do sacerdote é na igreja. Vamos ver mais uma vez um exemplo bíblico aqui. Moisés. Moisés também foi um homem que foi um profeta que acabou trazendo, né, para a libertação do povo que estava cativo no Egito. Olha só o que acontece aqui, Números capítulo 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito. Não? Então Josué tinha o Espírito, né? Deus estava com ele. E impõe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. Então veja só, Moisés, mesmo a Bíblia, chamando Moisés de um profeta, né, deixa eu Deuteronômio 34, versículo 10, ele nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, em quem o Senhor concedera conhecer a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a terra. Então, mesmo Moisés sendo enaltecido como profeta nas Escrituras, ele chama o sacerdote para poder transferir a unção para Josué. É importante a presença sacerdotal. Moisés era um líder, mas ele chama a presença sacerdotal. Quer ver um outro exemplo? Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi não foi rei e sacerdote, ele foi um excelente rei de Israel. Dentro de um propósito, expandiu o território, destruiu templos de Baal, estabeleceu rotas comerciais para todo mundo conhecido, fez Israel prosperar 10 vezes, expandir 10 vezes o seu território. Né? Mas quando Davi precisou de ajuda, o que ele faz? Ele procura os sacerdotes. São pessoas diferentes, são cargos diferentes, são funções diferentes. Né? Não se pode ser rei e sacerdote. Vai estar em 1 Samuel, capítulo 30, Davi em Ziclag. 33, vou ler para vocês. E Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada com fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achara com ele alçaram a voz e choraram, até que nele não houve forças para chorar. No versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor Deus. E aí ele vai chamar o sacerdote, mais adiante no versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então, mais uma vez, ele chama o sacerdote. Então é importante ter a presença sacerdotal. Não dá para você ser um líder político e sacerdote. Temos que separar as coisas. Né? A igreja é um local onde você vai pregar o evangelho, onde você vai ensinar o amor, vai ensinar o perdão, vai ensinar o arrependimento, vai dar direção ao povo, né? E vai promover a edificação para as vidas. Né? Se a gente colocar púlpito, né, colocar o palanque no altar, a gente está profanando o altar. Né? O púlpito não pode ser palanque. O púlpito é um local para apresentar as verdades de Deus, os preceitos cristãos de Deus, não para fazer campanha política. Essa é a nossa posição, ancorada nas Escrituras Sagradas, ancorada na Bíblia. Uma última coisa que eu quero colocar para você, para edificar a sua vida, para trazer esclarecimento nessa questão.
A gente sempre tem aquela questão, puxa vida, uma política é tudo ladrão, político rouba. Eu acredito que existam políticos honestos, existam políticos sinceros, como tem também o mau policial, como tem o mau médico, como tem o mau advogado. Então nós podemos julgar todo mundo, não nos cabe julgar. A Bíblia diz que quem julga é Deus, né? Quem julga é Deus, nós não somos justos, nem somos juízes para julgar. Quem deve julgar é só Ele, o justo juiz. No entanto, essas laranjas podres vão ter em todas as esferas da sociedade. Dessa forma, mas a gente tem esse arquétipo já, que político dá a entender que quase todos ali estão meio corrompidos, né? Não podemos julgar, mas é evidente que nós sabemos que existe uma grande fatia de corruptos no cenário político. E aí a gente fica, puxa, mas o político, aquele lá não presta, aquele não presta, esse serve. Mas vamos transportar essa realidade para nós também? Será que nós, como cristãos, estamos também agindo como políticos, roubando, mentindo, enganando, subtraindo, defraudando, né, bens de outras pessoas? Estamos. Aí fica um alerta para você também, meu irmão. Quando você baixa um livro na internet, em PDF, quando você compra um DVD pirata, um CD pirata, você está defraudando, você está roubando, você está subtraindo, você está infringindo direitos autorais, você está tirando dinheiro da mesa, né? Está tirando sobre a mesa do autor, do músico, né, do escritor, né, da editora, do diagramador, do capista, da parte administrativa, daquele que faz a distribuição, da livraria, dos funcionários da livraria, né, ou do local onde você compra os CDs, os DVDs. Então, você está roubando do mesmo jeito, está roubando. Vamos ser sinceros, o cristão tem que ter um compromisso com a verdade, né? A armadura do soldado de Cristo não é circundada com a verdade, né? O cinturão da verdade, a verdade te circunda, ela está lá, está em volta de você. Então o crente tem que ter um compromisso com a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? A verdade. Então a verdade ela é uma só. Não tem o jeitinho brasileiro, mas aqui, né? Você está roubando, meu irmão. É roubo do mesmo jeito, né? Então não existe o pecado grande, o pecado pequeno. O pecado é pecado, mentira é mentira, o roubo é roubo. Quer seja 1 milhão, quer seja R$1, né? É roubo do mesmo jeito, aos olhos de Deus é pecado. E onde está seu coração, ali está seu tesouro. Então, imagina quantas pessoas estão sendo lesadas com uma atitude dessa, e é uma atitude que eu creio que é incompatível com a igreja, é incompatível com o meio evangélico. Então é importante de rever esses nossos valores, repensar as nossas ações. Em tudo que você fizer, procura fazer o melhor, procura fazer com excelência, procura fazer com honestidade, porque a mesma honestidade que você quer ser tratado, que você trate os outros. Com a mesma verdade que você gostaria de receber, que você apresente essa verdade aos outros. Com o mesmo amor, carinho e acolhimento que você gostaria de ser recebido, que você também transmita esse amor, esse carinho e acolhimento a todos à sua volta, né? Então fica aí algo para sua reflexão, algo para você pensar, para você meditar a respeito, algo para você orar e colocar diante de Deus, diante do altar. E para finalizar também, em quem eu voto, Daniel? Em quem eu voto? Vota em quem Deus falar no seu coração, vota de acordo com a sua inclinação, não seja influenciado por terceiros. Lembrando, o seu voto não vai mudar o Brasil, não vai mudar o sistema político, que lamentavelmente toda essa engrenagem, ela já está corrompida, ela já está contaminada, né? Mas se você tem que votar, né, é o nosso dever cívico, nosso dever como cidadão, que você faça um voto consciente, não dirigido, orquestrado. Lembrando que nós já falamos hoje, todas as vezes que esses votos foram orquestrados pela igreja, foram direcionados pela igreja, deu água, né? Nunca a igreja conseguiu estabelecer quem eles queriam. Eu lembro que em 2006 eles queriam eleger um presidente evangélico, né? E apontaram, e fizeram campanhas, deram cetro, fizeram atos proféticos, toda uma parafernália, e deu água, não deu certo, né? Então Deus não está falando com esses profetas, mesmo porque Deus não tem interesse na política. Se Deus tivesse interesse na política, Jesus seria um libertador político. Então, embora Deus use a política, ele não é a sua prioridade. A prioridade é você, é a sua vida, é o seu coração. Essa é a prioridade de Deus. A gente vai ver isso à luz das Escrituras, né? A Escritura, a prioridade é essa. Essa foi a prioridade de Paulo. Não era mudar o cenário político da sua volta, não era transformar aquele cenário político, né? Mas era transformar vidas através das comunidades que ele fundava, através das cartas, das epístolas, das viagens missionárias. Era um transformador de vidas. Esse é o propósito da igreja, transformar vidas. Qual é o mandamento que Jesus nos deu? Ide e seja candidato? Não. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. E esse ide tem que fazer parte de nós, fundamentado nas bases da nova aliança. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então dá o melhor em tudo que você for fazer. Quero finalizar também
derramando sobre a sua vida uma bênção descrita nas Escrituras Sagradas, a bênção de José. Ela vai estar em Gênesis capítulo 48, a partir do versículo 15. E abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes, e multidão no meio da terra. Que essa bênção, querido, alcance o seu coração, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que você seja um multiplicador da visão de reino, porque nós somos peregrinos aqui na terra, a gente está aqui de passagem, a nossa morada celestial é lá no Jerusalém, né? Então que a sua passagem aqui na terra, ela seja uma passagem gratificante para a sua vida e para as pessoas à sua volta, que você deixe as marcas do amor, que você exale o perfume de Cristo por onde quer que você vá. E lembra, querido, de orar pelo Daniel, orar pela Isabela, orar pela nossa equipe, porque nós temos pago um alto preço para ensinar para você o caminho da verdade. E debaixo da direção de Deus a gente tem ministrado cursos para grupos menores na nossa base. Eu poderia continuar falando para 500 pessoas, para 1000 pessoas, para 2000 pessoas, mas Deus falou que era qualidade. Jesus treinou 12, Deus treinou 12. Ele treinou um pequeno grupo, o exército de Gideão era pequeno, os valentes de Davi eram um pequeno grupo. Esse pequeno grupo vai fazer diferença a muitos. E eu tenho me dedicado, me desdobrado a ensinar grupos pequenos para melhorar o aprendizado, para apresentar excelência para Deus e para a sua vida também. Consequentemente, evidente, a minha receita diminui em função disso, mas as minhas despesas são as mesmas. Eu tenho filho, tenho 11 anos, tenho meus cachorros, tenho meus gatinhos, né, tenho aluguel, eu não tenho patrimônios aqui na terra, meus tesouros estão lá nos céus. Então eu peço aí a sua colaboração de todo o meu coração, eu peço em amor para você, que você seja o mantenedor desse ministério, que você mande provisões para essa trincheira e que venha trazer sustento para nós também, venha somar ao nosso lado, para que não falte o pão sobre a minha mesa, para que não falte o leite do nosso filho, para que não falte a ração dos nossos bichinhos. É só isso que eu preciso, não preciso de nada mais do que isso. Eu não preciso de além daquilo que é o necessário para eu viver, né, o maná de cada dia. E se Deus manda alguma coisa a mais, eu tenho muito prazer e alegria em partilhar com os meus irmãos. Quem me conhece sabe disso, quem está próximo de mim de verdade sabe disso. Eu não falo para minha glória, mas eu falo para a glória e honra de Deus, porque eu tenho procurado ser imitador de Cristo. E Jesus nos ensinou a partilhar do pão, Jesus ensinou a somar forças, a dividir os fardos, a orar uns pelos outros, a amar ao próximo como a ti mesmo. Então é isso que eu peço a você, a sua oração, a sua intercessão. E se Deus tocar o seu coração, some com a gente nessa trincheira, né? Seja um canal de bênção em nossas vidas, viu? Que Deus te abençoe e te guarde de maneira muito especial, viu? Que haja edificação e força na sua vida. Em nome de Jesus.